Olá, meu irmão, minha irmã. Tem um tema que nós normalmente deveríamos sempre falar para esclarecer as pessoas, principalmente aquelas que são admiradoras das doutrinas espiritualistas, não só do espiritismo, acreditam na imortalidade da alma, acreditando então nessa sobrevivência da alma, criam também certas fantasias que nós precisamos observar, né? Através da doutrina que é exatamente a doutrina espírita, que traz a experiência daqueles que viveram no corpo físico e hoje se encontram no plano espiritual. E através da possibilidade da comunicação, através também da mediunidade, essas orientações chegam até nós. Mas existe também, nessa questão da comunicabilidade, a hipótese de pessoas inexperientes acreditarem de que a morte realiza um milagre da transformação, logo de imediato. E então a pessoa vivia aqui na Terra, não tinha experiência, não era uma pessoa muito sábia, vamos dizer assim, não tinha grandes conhecimentos, mas morre de repente e fica assim na pessoa detentora de muito conhecimento, trazendo orientações, e as pessoas, crédulas nesse sentido, assimilam e podem às vezes se darem mal. Por isso que é preciso que nós compreendamos. Morrer, na verdade, biologicamente falando, porque a vida continua, é observar que nós conduziremos conosco o conteúdo que adquirimos das nossas experiências. Tudo que acumulamos não perdemos. Se nós não temos ainda aquele grande conhecimento, aquela capacidade de desenvolvimento espiritual e moral ainda, se não realizamos, não vamos esperar o milagre através da morte de imediato. Embora, mesmo depois de ter desencarnado e retornado ao plano espiritual, o espírito possa continuar estudando, compreendendo melhor as coisas e se desenvolvendo, mas isso é um processo. Então, as pessoas, é comum nós ouvirmos revelações, da internet principalmente, as pessoas trazendo revelações de espíritos recém-desencarnados, já numa facilidade grande de comunicação, trazendo explicações sobre acontecimentos e coisas desse tipo. Paremos e reflitamos sobre a passagem onde João faz uma observação importante, o apóstolo João. Meus bem-amados, não acreditais em todos os espíritos, porque nem todos os espíritos vêm de Deus. Ou seja, nós aqui aproveitamos para dizer também, não acreditemos em todos os espíritos, porque nem todos os espíritos têm o conhecimento necessário para nos orientar. Existem espíritos em nível de desenvolvimento igual ao nosso e mais até inferior, vamos dizer assim, inferior ao nosso. Então, é preciso ter muita prudência. Então, nós recorremos sempre nessas dúvidas àqueles que têm experiência para nos oferecer. O nosso benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Consolador, através de Francisco Cândido Xavier, um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, lá na questão 147, ele faz uma pergunta, é feita uma pergunta. Proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Resposta: desencarnar é mudar de plano como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Imaginar um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face dos imperativos de sua nova vida, né? A comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo. E se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos cinco sentidos. Termina Emmanuel, então, nessa pergunta. E nós vamos aproveitar para comentar. Exatamente aqui, nas palavras de Emmanuel, mais uma vez corrobora o que estávamos a falar. Na verdade, ninguém simplesmente por mudar de um lugar para outro já vai estar detentor de todos os conhecimentos. Nós saímos, por exemplo, de uma cidade em determinado estado, vamos para outra que é até mais desenvolvido no aspecto também dos costumes e tal, e de repente aquele espírito já está totalmente modificado? Não.
ele leva consigo ainda muitas coisas das suas tradições e lá então vai começando a se adaptar, talvez absorva muito dali, mas com o tempo. Então não existe esse milagre da transformação. Quando nós vemos realmente, na internet principalmente, que é comum, comunicação de espírito, principalmente às vezes de famosos, desencarnaram hoje, poucos dias depois já estão se comunicando, trazendo lúcidas comunicações. Gente, paremos um pouquinho. A morte, quer queiramos ou não, embora nós estejamos retornando para o plano espiritual de onde viemos, mas o período que passamos no corpo físico gera realmente uma limitação que é gradativamente que vai realmente se desfazendo. Então o espírito chega ainda em condições de perturbações muitas vezes, dependendo do grau de desenvolvimento desse espírito. Esperar que haja uma comunicação rápida, já lúcida, é preciso que nós tenhamos a certeza de que aquele espírito é um espírito superior, que realmente as influências do corpo físico não foram assim tão profundas ao ponto de realmente demorar. Mas quanto ao resto, imaginemos sempre, a maioria de nós encontra uma certa dificuldade, só que gradativamente é que vai sendo dissipada. Paremos, reflitamos e usemos do que Jesus disse: orai e vigiai, porque a vigilância é importante. Orai e vigiai, porque é importante para que nós não sejamos vítimas de ludibriações, porque assim como existe no plano material aqueles pseudo-sábios, no plano espiritual também. No plano material existe também no plano espiritual. Fica essa mensagem para reflexão, desejando a todos muita paz e proveitosas reflexões.